Vamos lá? Todos aqui? Sim. Sim, Salabim? Sim. Sim. Nós vamos agora para a página matemática agora, tá? Página 39. É aí do caderno de atividade mesmo. Matemática, página 39. 37, 38, 39. Olha lá, ó. Geometria, números e dinheiro. Nós vamos pular essa parte do jogo. Nós vamos lá para o exercício 2. Aline, cadê a Aline? Aline e Leandro estavam jogando a Adivinha a Forma. Leia a descrição que a Aline fez para Leandro descobrir a figura escolhida por ela. Contorne o cartão com a figura geométrica descrita por Aline. Olha a descrição que ela deu da forma geométrica. É um poliedro, tem 4 faces na forma de triângulo, tem 4 vértices e 6 arestas. Quero que vocês leiam com atenção a descrição que está aí no balãozinho, que eu acabei de ler, vocês leem de novo. E circula aí para mim qual imagem você acha que é. Não fala, só circula. É matemática de página. Que página de matemática? Página 39 do caderno de atividades, gente. Então, de novo, ó, é um poliedro, tem 4 faces triangulares na forma de triângulo. 4 faces, quer dizer, tem 4 lados que tem forma de triângulo. Tem 4 vértices, ou seja, o encontro das linhas, né? A pontinha, que quando as linhas, as arestas se encontram. E 6 arestas, que são as linhas. Não sei quem tá falando aqui no chat, acho que é a Mirella ou a Mari Rosa, que a ligação tá baixa. Precisa aumentar o volume aí, Mari. No seu computador ou no seu celular, não sei qual dispositivo você tá usando. Pô, eu acho que é a primeira, né? Não, tem que ter 4 faces triangulares. A primeira acho que só tem 2. Tem que ter 4 faces triangulares. Então já não pode ser a primeira. É a segunda. É a segunda. É que essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Os lados. Ó, dá pra ver? Sim. Tá. Mais ou menos. Ah, dá agora. Ela tem 4 faces triangulares. Porque ela é de base triangular. Então, a base também conta como uma face, tá? Terminou de marcar isso, quem quis marcar X ou circular, não tem problema, tinha que assinalar. Oi. Esse? Eu não consigo, não tô vendo. Isso. Pode virar a página 40.
Bom, aqui, escreva na cruzadinha o nome do sólido geométrico que a planificação representa. Nós temos a planificação de alguns sólidos geométricos e nós vamos completar a cruzadinha com o seu nome, tá? Faz aí o que vocês conseguem, que aí a gente já volta aqui e confere, tá? Pode tentar. O que é a planificação? Imagina lá no Maker essas caixas abertas. Se a gente fosse fechar essas caixas, colar, para montar ela, o que elas iam virar? Que formas geométricas elas iam virar? Isso ajuda a gente a pensar e a identificar que forma geométrica ia aparecer, ia surgir dessas planificações. Então, vocês vão... Olha a planificação e pensa, o que seria isso? Ah, se eu juntar as pontas ali da primeira, vai virar o quê? Uma pirâmide. Aí você escreve na cruzadinha, pirâmide. Não esquece de acentuar a palavra, tá? Pode fazer. Corre. Não, mas não posso. Esse aqui que não tem. Tem esse aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tá esse aqui mesmo. Pirâmide de base triangular. Pirâmide. Sim. Ô, Pro, eu só não sei duas. A da pirâmide, que parece uma estrela. Triângulo? Não, aquilo é uma pirâmide. A pirâmide é a pirâmide que se também refere à Essa base primeira dela. pirâmide, a base dela é quadrada. Então, não tem Então, é a espaço para a gente escrever pirâmide de base quadrada. Então, você vai colocar pirâmide e depois do outro espaço que está ali, do verdinho, você escreve quadrada. Pirâmide quadrada. Ah, tá. No resto não tem. Engraçado, né? Pirâmide quadrada. Vamos falar como que a gente já fez o que tinha feito. Que vai. E eu não sei outra que parece um cilindro, só que termina com um triângulo. É um prisma. Isso. Alguma coisa. Bem. É Obrigado. um prisma alguma coisa. Aqui? Ele é um prisma triangular. Então eu acertei. Aqui é retangular. Não é? Não, deixa. Cata aqui. Obrigado, os dois. Quadrado. Aqui é quadrado. A base dele é um quadrado. Não é? Pô, por que você não tá aparecendo? Porque eu Vamos desativou lá, a câmera. corrigir? Todos já fizeram? Eu espero mais um pouquinho. Sim, já acabei. Alguém precisa que eu espere mais um pouquinho? Ô, Bruno, Oi. qual que é o nome dessa caixinha rosa aqui? Caixa rosa. Qual que é o É o cubo. cubo? E a caixa amarela? Paralelepípedo. Isso. É a mesma forma, só muda que é maior.
Vamos lá? Não, calma aí. Eu espero, não tem problema. Ele tava com um pesadelo, ele tava assim, ó. Prof, Oi. qual é essa forma aqui, ó? Essa rosa, ô, Ana? Essa daqui. Põe mais perto. Ah, é o cubo, não é não é a rosa? Não, aqui, ó. É cone. É cone. 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 Eu não tô vendo, Ana. Ela falou do vermelho. É o vermelho lá vermelho. embaixo? É. É o cone. cone. Vamos imaginar que a gente fechou essa planificação. A base vai ficar redondinha e em volta vai ficar aquele cone, parecendo o chapéuzinho de aniversário, de festa de aniversário. É um cone. Não é cone. Também conhecido como cone de rua. Mais 2 minutinhos para a gente conferir as respostas, tá? Tá. Pro, qual que é a roxa? Cilindro. Obrigada. Nada. Daqui a pouco vai pedir todas as respostas. Cilindro com C, hein, gente? Daqui a pouco vai pedir todas as respostas, menino. Sei lá. Que, Rafa? Daqui a pouco vai pedir todas as respostas. Qual é o assunto? O roxinho, né? É um cilindro. Quando a gente fecha essa planificação quadradinha aí, ela vai ficar redondinha e as duas bases vão ficar redondas, a de baixo e a de cima. Aí vira um cilindro. Certo. Cilindro, tá. Vamos lá, agora eu vou fazer correção de todas, tá? Bora. Vocês já fizeram? Já. Vamos lá, ó. Vamos começar com a primeira, que é a verdinha. Pirâmide. Dá pra ver? Ela é uma... Se a gente fechar essas pontas aqui, ó, juntando todas as pontas, os vértices, se a gente subir ela vira uma pirâmide de base quadrada, mas não tem espaço na cruzadinha para escrever base. Você vai escrever o quê? Pirâmide, tem um espacinho verde lá que é para pular, e o restante quadrada. Seguindo aí a roxinha, que é essa aqui, a segunda embaixo, ó. Cilindro. Eu fecho, eu encontro essa parte com essa, vai virar uma parte arredondada aí, né? E as bases, ó. Então vai virar um cilindro. Cilindro com C, tá, gente? Cilindro. Depois, embaixo, nós temos a amarela. Ou qualquer outro dia a gente poderia fazer um jogo de matemática, né? É, vamos De fazer. formas geométricas. É, a gente bota uma forma geométrica sem planificação, assim, com planificação, e tem que falar qual que é. Adorei, vamos fazer sim. É. Olha lá, paralelepípedo, a amarelinha. Faz um e bota no positivo. Uma palavra grande, né? Paralelepípedo. Tem acento, hein? No pi. Acento agudo no i, do pi. Paralelepípedo. Quem tá na aula? Quantas pessoas? Depois nós vamos
para o cubo, que é o rosa, lá em cima. A planificação rosinha. O cubo. Tem bem pouca pessoa, tem 14. Larger, makes you larger, one, larger. Certo? A rosa é cubo. A verdinha, claro, aí agora, embaixo da planificação rosa. Prisma. Triangular, muito bem. E na Prisma Egito triangular. foi mais de 34. E por último ali, nós temos o cone. Muito bem. Bom, agora nós vamos para a página 41. A apostila se camufla. É verdade, Miguel. Faz no fundo. Porque Olha. parece que tá cortado. Sumiu. É uma mágica. Página 41, exercício 4. Complete o quadro com algarismo. Olha só, isso aqui tem que prestar atenção para a gente saber o que tem que fazer. Na página 41, exercício 4. Complete com algarismos de 1 a 6. E para isso, cada algarismo só pode aparecer uma vez em cada linha e em cada coluna. Então, ó, começando ali, a gente tem que completar de 1 a 6. Você tem que colocar os números que estão faltando na sequência de 1 a 6. Mas dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque os números não podem se repetir nem na linha e nem na coluna. Certo? Certo. Então, dica, essa primeira linha aí não começa com o número 1. Eu sei que o 1 tá faltando, mas não começa com o número 1. Então, qual que tá faltando ali? O 1 a gente vai precisar colocar, mas não é o primeiro número que você deve pôr, porque senão quando você for fazer as outras linhas, não vai dar certo. Tem que prestar atenção nisso, tá? Talvez você precise apagar algumas vezes. Pode fazer, depois a gente confere. Então, completa de 1 a 6 e o número não pode ser repetido nem na linha nem na coluna. Meu Deus, que difícil. Eu fiz 2 linhas.
tempo a gente tem? Agachou. Acabei. Acabei. Isso é difícil. Aqui não pode repetir número. Não, mas acho que não pode repetir número 2 vezes nessa linha. Na linha não tem como não. Eu achei bem fácil. Fácil. É. Faltando 3 quadradinhos, tive que fazer mó. Tinha que olhar ali pra trás, olhar pra frente, olhar ali em cima, ali embaixo. Depois do jeito é fácil. Imagina um desses, só que maior. Acabei. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou colocando os números junto com vocês para vocês verem, tá? Vai entrar aí a tela. Esses são os números que vocês já tinham, tá? Então vamos lá. O primeiro número que a gente tinha que colocar foi de outra cor para vocês poderem ver. Eu falei para vocês começarem com 4, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Então eu quero 4 e aqui o que estava faltando era o 1. Vou colocar em vermelho os números que vocês tinham que colocar, tá? Aqui, ó, tem que ser o 2 para dar certo, né? Porque senão ia repetir em algum momento, ou na linha ou na coluna. Aqui é o 6. Aqui era questão de encaixar mesmo, tá? E aqui o 3, na segunda linha.
Na terceira linha, a gente tem que começar com o número 5. Depois o 3. Vocês estão ouvindo? Sim. E vendo Sim. também. Sim. Com silêncio. Achei que tinha sido abandonada por um momento. Achei que a gente Olha lá. tinha saído da chamada. Várias pessoas saíram da conversa. Ah, é? Depois eu vou olhar, que dá para ver lá no meu controle do início. Depois 4. Tá acabando, gente, a aula. Já tá acabando. Ah, 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 tava legal. Mesmo você não acordando cedo. 2, depois 3. Quando a gente voltar para a escola, eu acho que a gente vai ter que sempre se encontrar, assim, pelo menos um pouco, né? Que vou sentir falta, eu acho. Confere aí. Isso tá parecendo férias. Tá parecendo férias, só que você não. Só que você aprende em vez de brincar. Gostei da ideia, amiga. Acho que quando vocês saírem de férias, a gente vai fazer isso, então. De novo, não. Ó, os vermelhinhos eu coloquei, que são os que a gente precisava preencher, tá? Para não repetir nem na linha, nem na coluna. Tem alguém me chamando? não. Não? Não. Tá. O meu tá certinho. Meu também tava, só que, sei lá. Eu também. Bom, agora, o que a gente tem que fazer? Pode continuar ou tem alguém fazendo ainda? Continuar pra mim. Descontinuar. Continuar, Pode continuar. por favor. Pra mim também. Tá. Considere que os algarismos de cada linha desse quadro formam um único número e responda ao que se pede. A. Os números obtidos são formados por quantas classes e por quantas ordens? Aqui, nós temos que lembrar, né? As classes são essas partes aqui de cima, lembra? Ó, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Essas são as Tem que classes. escrever isso? Não, calma aí. E depois o número de ordens. Número de ordens é a quantidade de algarismos que foram colocados aí, as ordens que foram ocupadas, tá? Então, de novo, a pergunta. Considere que os algarismos de cada linha desse quadro formam um único número. E responda ao que se pede. Vamos pensar que eles formam só um número. Então, assim, ó, vamos imaginar este primeiro número aí, ó. Peraí. Esse primeiro número, 453. 162. Lembra que a cada 3 números, a cada 3... É A? É A, mas espera aí que eu tô explicando ainda, tá? Para vocês poderem responder. Não é para pôr um número assim, não, tá? Só tô mostrando como que a gente responde essa pergunta. Vamos imaginar que um número da linha forma
que esses números da linha formam um número só. Então, eu peguei os números da primeira linha, tá vendo? Ó, 453 e o 162. A cada 3 números, a cada 3 ordens, nós temos uma classe, não é isso? Sim. Então, aqui, ó, quantas classes esse número ocupou? Lembra, ó, centena, dezena e unidade, né, ó. Então, esse número ocupa centena, dezena e unidade. Passou para outra classe, que também tem centena, dezena e unidade. Quantas classes estão sendo usadas para esse número, para a gente colocar esse número? A gente usou a classe das unidades classes. simples e a... Quantas? 6 Ah, classes. não, classes. Esse que está falando são os números das ordens. 6 classes. Quantas? Ó, de novo, gente. A cada 3 números, nós temos uma classe. Então, aqui eu já tenho uma, certo? Sim. Passei para outra. 3 números, uma classe. Então, quantas classes esse número ocupou? 2 classes. Isso, 2 classes. E quantas ordens? Ordens é a quantidade de algarismos. 6 ordens. 6 ordens. Então, 2 classes e 6 ordens. Essa é a A, tá? Eu não precisa colocar o número. Eu coloquei só para a gente identificar como era para responder. Tá. Agora vamos para B de bola. Escreva com palavras o número formado que tem o algarismo 4 na ordem da centena de milhar. Qual é o algarismo que tem o 4 na centena de milhar? Olha lá no quadro, vamos subir lá. É o número lá no quadro. 453.152. Isso, muito bem. Como a gente faz para ver? Ó, você teria aqui lá no quadro, procura centena de milhar. Aqui não é porque é unidade, aqui é dezena, aqui é centena, aqui é unidade de milhar, aqui é dezena. Chegou no CM, é a centena de milhar. Na centena de milhar, quem começa com 4? Esse primeiro algarismo aqui, esse primeiro número, ó. Você vai escrever com palavras lá na B. 453.162. Letra maiúscula para começar, tá?
Pronto? Sim. Tá, agora nós vamos para C. Posso falar a resposta? Espera um pouquinho. Tá. Uhum. Gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de falar as respostas. Eu adoro quando você responde. Olha lá, qual é o maior e qual o menor número que aparece nesse quadro? Vamos para o maior. Qual que é o maior? É Pode falar. 645.213. Tudo bem, 645 mil, vocês podiam colocar assim, tá? O número 203 é o maior e o menor. 132.646. 5. 645, né? Certo. Esse é o maior e o menor. Agora D. D não, é a bolinha agora, né? Da C. A bolinha pula-pula. Decompõe esses números escrevendo as multiplicações que indicam o valor dos logaritmos em cada ordem. Então, você tem que colocar o 645, 213, e você vai decompor usando as multiplicações, lembra? Então, a gente vai colocar o 6, tá valendo quanto ali, ó? 6, para ele virar 600 mil, tem que fazer 6 vezes 100 mil. 100 mil. Mais, aí você vai para o 4. O 4 está valendo o que ali? 40 mil, valor posicional de 40 mil. Sei. Esse valor, ele tem que ser 4, a gente tem que fazer, chegar nesse valor tem que ser 4 vezes 10 mil. 10 mil. É isso que vocês vão fazer aí. Vai decompor pelas multiplicações. Esse número maior e depois o menor também. Calma aí, Pro, por favor. Não, eu espero, pode fazer tranquila. Já acabei. Do menor também? Sim. Nossa, que rápido. Eu já tava fazendo antes, quando a Pro tava terminando de explicar adiante. Já acabei. Vou fazer esse, para vocês conferem do maior número, tá? Nós paramos no 4. Agora a gente vai para o 5. 5 vezes quanto eu preciso colocar aí? 5 vezes 1000. Isso. Mais 2 vezes 100, mais 10. Ou Deixa eu vezes diminuir 10. Dois. Aí nós vamos para mais 2 vezes 100, né? 1 vezes 10. Mais vezes 1. Bem. E aí a gente vai colocar o número menor também, que é o 132.645.
Só tá contando 100. Vamos. Pro, enquanto você tá fazendo o resto, eu já fiz, eu acho que a página inteira, o resto. Entendi. Pro, essa é a continuação ou é da D? É a continuação. Você tem que decompor os dois valores, o maior e o menor. Ô, prof, Oi? sim. Aonde? Ah, não. Eu me confundi. Vamos para D, de dado. Ou de dizer. Ou D de D. Qual número formado apresenta o algarismo 6 na ordem das dezenas de milhar? Você tinha que ir lá em cima e procurar a coluna da dezena de milhar e ver qual que começa com 6. Na dezena de milhar, né? Então vamos lá no quadro, ó. Dezena de milhar é esse aqui, certo? Aí eu vou procurar quem que tem com 6. Esse aqui. Aí você tinha que copiar esse número inteiro na linha, ó. O número inteiro, tá? Então você tinha que colocar 564.321. Por último, as duas bolinhas aí. Tem que colocar o antecessor, o sucessor primeiro, e depois o antecessor. Então, o sucessor é 564.322. O antecessor é 564.320. Tudo bem. Obrigada. Pô, eu acho que hoje a gente vai até 42, né? Não, é essa mesmo. Ah, tá. Acabou lá. Ah, tá. Tchau, Esse é o vou último desligar. exercício, né? Deixa eu ver aqui. Não vou desligar ainda. É, nós vamos até o exercício 5 da 42. Pode virar, que já sei. Né? Ô, Pro, Oi. a página não quer virar. Não. Neste Pra falar a exercício, verdade, ter umas 2 ou 3 horas de aula tá sendo muito mais legal do que só 1 hora. é lindo, isso sim. Dá para fazer mais coisa, né? Ó, observe os números que o professor escreveu no quadro. Agora vira na página lá no exercício 5 da 42. Helena adicionou os números escritos no quadro. Que resultado ela encontrou? Aqui a gente tem que fazer o processo inverso
Tá? Então, se é 4 vezes 10.000, quanto que vai ficar? Você vai montando aí, vai compondo o número. Então, ó, exercício 5, página 42. Vamos compor o número. Se é 4 vezes 10.000, você já coloca o 4 aí, deixa ele aí. Depois, 6 vezes 1.000, você já sabe, você vai colocar ele do lado. Aí passou para o 7 vezes 100. Você já sabe que é de 700. Então, você já pode pôr um pontinho aqui, ó. E pôr o 7. Depois, 2 vezes 10. Você já sabe que o 2 vai ficar aí do lado do 7, do valor posicional de 20, né? E depois, 6 vezes 1. É isso? Não, 5 vezes 1. 5 mesmo. Então, esse é um dos números que o professor colocou lá. E a Helena, ela adicionou os números e fez uma conta de mais. Agora a gente vai para o próximo. O segundo número é 38.542. Eu acho. Eu tenho certeza. Não, 38.000 não. Tenta de novo. Porque o 3 está no valor de 3 vezes 100.000. Quer dizer, então, 308.542. Confundi. Ó, é 380.542. Agora vocês façam a conta de mais aí e coloquem o resultado. O resultado é 427.267. 200 e quanto? 427.267. Isso. Escreve a resposta lá, ó, porque tem uma pergunta, né? Que resultado ela encontrou? Encontrou o número tararã. Que você já escreveu. Certo? Certo. Agora é a B, né? Agora nós vamos encerrar. Vou esperar todo mundo terminar. Aí amanhã a gente continua, tá? Ok. Já acabei, pronto. Vou botar um fundo de galáxia que nem a Aline. Pronto? Sim. Estou no espaço sideral. Então, por hoje é só. Bastante coisa nós fizemos, né? Obrigada por quem participou, por toda a responsabilidade de vocês, tá? De participar, de entrar, de responder. Foi muito Fico mais muito legal. contente Porque eu com a ainda prefiro na responsabilidade escola. de Mais legal. vocês. São lindos, meus amores. Um beijo, tá? Tchau, pronto. Tchau. Beijo, Tchau, Flor. linda. Até a próxima. Tchau. Obrigada, viu? E tomara que a próxima seja na escola.